Um absurdo que eu queria que você entrasse no Capa Branca. E uma das histórias é a história do Walter. Exato. Né? Que ele, depois que recebeu alta, ele primeiro foi atendente de enfermagem, entrou lá em 1972, fez prova lá, prestou concurso público e foi aprovado para trabalhar como atendente de enfermagem, numa época em que o Juqueri, segundo números oficiais, tinha 18 mil pacientes, num local que comportaria 9 mil. Que já é um número... Nossa! Né? Que não dá nem pra gente imaginar. Não, como cuida de 9 mil, 18 mil? 9 mil já é um absurdo, né? Ele conta pra mim, está no livro também, às vezes ele tinha a impressão de estar cuidando ao mesmo tempo de 50, 100 pacientes. E ele não tinha estudado enfermagem antes, ele aprendeu tudo lá no dia a dia. E qual era o dia a dia? Calma aí, ele foi nesse centro psiquiátrico nem básico de enfermagem? Não, porque ele não tinha completado lá o que a gente chamou de ensino médio, né? Que seria na época o colegial. Na saúde... Porque era um funcionário mais para contenção, né? E sem preparo nenhum. Nem o preparo foi lá no dia a dia. Jogou na cova dos leões. Né? Já pulando para outro livro Sim. É o José da Conceição, que por acaso é primo do Walter. Ele entrou um pouquinho antes no Juqueri, entrou em 1970, Sim. 2 anos antes. Também fez a prova, estudou, passou e foi trabalhar de atendente de enfermagem também. Só que o Walter, ele foi para uma das clínicas masculinas do hospital. Tinha umas clínicas, tinha as colônias que iam se espalhando, não só por Franco da Rocha, o município, mas por Francisco Morato, Caieiras. Qual a diferença da clínica, da colônia? A clínica é o núcleo central. Eram 4 clínicas masculinas, 4 femininas. Lá em 1898, o Dr. Franco da Rocha criou o Juqueri com 800 leitos, que até para hoje já é um número complicado, né? E aí isso foi crescendo, foi como se fosse uma espiral, né? Tinha aquele núcleo central e aí as colônias foram crescendo ao redor, né? Tinha algumas que eram colônias agrícolas e quanto mais longe a colônia, pior era para o paciente. Era assim, eram as colônias que chamavam de fim da picada, porque o sujeito não tinha mais jeito, sabe? Tava já no fim. Então ele ficava lá até morrer mesmo, né? Deixava apodrecer lá. E os funcionários que não eram tão bem vistos também por várias questões iam para essas colônias afastadas. E era difícil chegar lá, né? Imagina, você mora em Franco da Rocha, aí tem que ir até Jundiaí, falando nos anos 70, Sim. estrada de terra, transporte precário, etc. Então, retomando, o Walter foi para uma das clínicas masculinas. O Zé da Conceição foi para o manicômio judiciário, que faz parte desse complexo. O manicômio judiciário... resumindo bem o que ele era a prisão. Por quê? Ele recebia os criminosos que não podiam ir para um presídio comum, porque eles iam a julgamento, e aí passavam por um psiquiatra e viam que eles tinham um problema psiquiátrico. Então eles precisavam de tratamento e cumprir a pena também. Então era assim, era uma prisão com um ingrediente a mais. Assim. O José da Conceição, do Cinzas do Juqueri, ele trabalhou 18 anos no manicômio judiciário. Uau. Primeiro no manicômio judiciário. O Walter foi o contrário, ele trabalhava na clínica masculina, em uma das clínicas masculinas, e foi transferido para o manicômio judiciário. Chegando no manicômio judiciário, ele estranhou muito a realidade, porque assim, ele estava acostumado a lidar com aqueles pacientes que passavam o dia inteiro medicados, muitos ficavam prostrados num canto, no meio da própria sujeira, né? Alguns andavam nus, outros... Era muito difícil a questão de banho lá também, né? Imagina um tantão de paciente. Eu não visualizo, 18 mil pessoas é uma cidade, se você parar pra pensar. A gente foi dar palestra numa cidade em Santa Catarina que tinha 18 mil habitantes. Como você cuida de 18 mil pessoas com problemas mentais? Eu corro a São Silvestre todo ano. A Avenida Paulista, isso dá para contar exatamente, porque tem o número de inscrições. Tem 30 mil inscritos na Avenida Paulista. É como se pegasse uma parte daquelas pessoas lá e jogasse num local afastado de São Paulo. Essa não tem, assim, nem matematicamente dá pra você dar banho diário em 18 mil pessoas? Pois é. Alimentar 18 mil pessoas. Higiene de um lugar que é um hospital também deve ser... Nossa, que triste. Aí o Walter, o que começou a minar a sanidade dele foi eu vejo como um desvio de função. Você está trabalhando de enfermeiro, apesar de todas as dificuldades, e depois você vai trabalhar de carcereiro. Porque o que ele fazia? Abria e fechava portão de acesso aos corredores, aos pátios, né? Abria e fechava os dormitórios, que tinham grades,
entrava para limpar a cela daqueles internos que ficavam trancafiados 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque eram extremamente perigosos. E tinha o risco de rebelião, porque o interno lá, eu sempre confundo paciente com interno, porque tem essa distinção, né? Mas ele tinha que cumprir a pena e antes de sair, ele passava por uma avaliação psiquiátrica. Aí se o psiquiatra falasse, essa pessoa não tem condição de sair, ficava lá mais tempo. Eram os repiques, né? E aí, claro, isso daí, se numa cadeia já é complicado, imagina no manicômio judiciário, que hoje chama hospital de tratamento e custódia. Ele é administrado pela Secretaria de Segurança Pública, né? Secretaria de Administração Penitenciária. Tanto que hoje não daria para o Walter ter essa mobilidade, né? Sair do hospital e ir para o manicômio. Embora hoje se chame hospital. Mas ele foi, porque não era todo mundo, quase ninguém queria trabalhar no manicômio. Com certeza. Então tinha aquela questão de política interna, de funcionário com superior, mandaram ele para lá. Ele foi obrigado aí. Falou, hoje você vai trabalhar lá. E ia ficar. Aí ele começou a faltar, começou a tomar advertência. Ele insistia, né, em pedir para voltar para as clínicas. Só que não falavam, não ouviam, né? Não, imagina o seu não psicológico. Ouviam, falava, não vai, não sei o quê. Aí chegou um ponto que o prontuário dele estava tão manchado que aí um administrador olhou e falou, o que está acontecendo aqui? Ele falou, eu tô querendo voltar para o hospital e você não me manda de volta. Aí ele voltou para o hospital, só que não o colocavam para tratar os pacientes. Colocavam para cortar grama, pintar parede, sabe? Aí que ele tava ruim, que piorou mesmo, né? Ele entrou tipo numa depressão. Tem um episódio que ilustra isso, né? Seria meio que a gota d'água de tudo isso. Que ele um dia chegou em casa à noite, ligou a TV. Não uma TV assim, né? Com alta resolução e tal. Uma TV pequenininha, 14 polegadas, preto e branco, uma sintonia horrível de qualquer coisa. Viu um filme em que os presos de uma cadeia, provavelmente nos Estados Unidos, se rebelaram e mataram todo mundo. Funcionário, diretor, etc. E ele via os rostos dos detentos, dos atores desse filme, e parecia com aqueles que ele via no dia a dia. Claro, psicologicamente abalado. Ele já estava passando, tendo atendimento de um psiquiatra. O psiquiatra falou, olha, eu vou te acompanhar, você tem que se internar para se tratar, porque senão você vai perder teu salário aqui, você vai ser exonerado. Ele não vê outra alternativa a não ser se internar. E aí todo paciente, seja funcionário ou qualquer pessoa que chegava lá, a família podia levar ou era recolhido da rua, ficava num isolamento, numa cela mesmo, num prédio que chama Rotunda. Tá lá até hoje em pé, dá pra... Ele guarda o acervo daquilo que sobrou do Juqueri, né? Sim. Documento, peça de laboratório, né? Tem até a máquina do eletrochoque lá, da época, tudo. É possível até visitar, assim, tem que formar um grupo lá, liga na administração, eu já visitei uma vez. Pesado ainda. Aí você fica nessa situação, você chega lá, identificado, fica nessa situação de isolamento por um tempo, que não dá pra saber quanto tempo é. É isso que eu ia perguntar, que tempo? Não dá pra saber. Você perde a noção do que é dia, do que é noite, né? Ele ainda tinha uma vantagem inicial. Mesmo sendo funcionário, ele foi tratar com ele sabia paciente... no começo, mas depois você tá num lugar que não tem... A única comunicação com o mundo exterior é uma janelinha na porta que abria para que ele pegasse a refeição. Gente. E aí no começo ele sabia o que era dia, o que era noite, por conta dessa movimentação, mas depois isso aí perdeu tortura. Totalmente a noção. Exatamente. Isso é tortura. Tem até uma técnica de tortura que os caras fazem que é a sala branca, que só deixa a pessoa lá na sala branca. Até o Big Brother usa isso lá pra aquela prova, que é torturante. Você ficar num lugar sem informação de tempo, sem informação visual, sem nada. É só a gente pensar que há uns 2, 3 anos mais ou menos, a gente passou por um período de isolamento que não foi nada fácil. Porém, a gente tinha o quê? Tinha internet, tinha telefone, tinha televisão, TV, tinha... A gente podia olhar o céu. Podia. Era ruim, imagina não ter isso, como era pior. Agora eu tô tentando ensinar pra que isso? A pessoa... Pra estabelecer diziam que era pra estabelecer um diagnóstico. Ninguém sai normal depois disso, aí gente. Você já tá ruim, você piora, né? Você fica isolado. E aí ele ficou nesse período, que pode ter sido 1 mês, 2, 15 dias, sei lá. Nossa, ele foi perdeu. Pro pátio, e aí falou, eu sou funcionário aqui, eu tô procurando meu psiquiatra. Ele falou, você é funcionário como? Não, eu sou funcionário. Não, você tá com uniforme de louco.
E o uniforme era o mesmo para todo mundo. Meu Deus. Era uma camisa de algodão cru, assim, uma calça também de algodão, mesmo tamanho para todo mundo, você podia ser alto, baixo, magro ou gordo. Calça 35, 42, era o mesmo tamanho de sandália de borracha. E os homens não recebiam roupa íntima. Que horror! Iam pra lá. E eles tinham o cabelo raspado também. E o Walter, um pouquinho de tempo depois, teve os dentes arrancados praticamente sem anestesia. Né? Os dentes arrancados? Por que arrancaram os dentes dele? Tem várias explicações. O dele foi porque ele, nessa de insistir que ele era funcionário, ele apanhava, né? Porque ninguém acreditava nele. Eu achei estranho quando ele falou isso a primeira vez pra mim. Como ninguém te reconhecia, esse era o lugar onde você trabalhava, aí você imagina. O psiquiatra que colocou ele lá. Então, o psiquiatra, quando ele saiu do isolamento, o Walter descobriu que ele tava de férias e voltava um mês depois. Então ele ficou totalmente desassistido. Tudo bem, sair de férias, olha, tem um paciente aqui que é ex-funcionário. Se tinha pouco funcionário para lidar com o psiquiatra era menos ainda, e eles não se misturavam com os pacientes. Eles ficavam nos escritórios. Então o psiquiatra nem imaginava o que acontecia lá. Tem uma cena, não sei se vocês já viram aquele filme Bicho de Sete Cabeças, sabe? Sim. Ele é baseado, na verdade, num livro de um paranaense que chama Austregésilo Lucarrano, já morreu. E aí fizeram um filme, o livro chama Canto dos Malditos. Infelizmente está esgotado, mas dá para achar em sebo. O filme chama Bicho de Sete Cabeças. Sim, e parte do filme foi rodado no Juqueri, como cenário, né? A história não se passa no Juqueri, é toda no Paraná, mas usaram lá como cenário porque foi também antes do incêndio de 2005 e tal. E aí tem uma cena de um psiquiatra que tá lá no alto do escritório dele e tal, e ele ficou observando os pacientes no pátio, e aí ele mistura um medicamento com um uísque, eu acho. E fica lá, viajandão lá vendo os pacientes. Nossa. Então os psiquiatras não se misturavam, né? Tinha até isso no ambiente hospitalar, né? Que psiquiatra não falava com enfermeiro. Hoje que mudou um pouco. Até nessa questão de saúde mental, a gente visita a CAPS, e aí vê que o enfermeiro conversa com o psiquiatra conversa com o terapeuta ocupacional, é uma coisa bem mais integrada, mas naquela época não. E aí ele ficou nessa, eu sou funcionário, não é, tal. Até que, por acaso, um colega dele, que nem era do mesmo setor, o viu lá com uniforme de paciente, cabeça raspada, e falou assim, sem dente já. Meu Deus. Falou, esse cara aqui é paciente, ele é funcionário, ele não é paciente, coloca ele num lugar melhor. Aí ele foi para uma ala na clínica, onde tinham outros funcionários que estavam se tratando também. Outros funcionários já estavam lá. A maioria, segundo o Walter, era por conta de alcoolismo. Meu Deus. E aí ele disse que naquela época foi o período em que ele mais bebeu bebida alcoólica na vida dele, porque o pessoal que estava em tratamento dava um jeito de contrabandear as garrafas, né? Entrava tudo lá, né? O José da Conceição... Ele desenvolveu alcoolismo dentro de um centro psiquiátrico, ele não, mas ele consumia... Eu não posso falar que ele desenvolveu isso, mas ele consumia bebida alcoólica. Ele bebeu... mas também imagina ficar naquele ambiente lá. Era um jeito de sóbrio. Fugir de lá. Né? Gente, é tanto absurdo que tá falando. Parece que a gente tá contando, parece que ele tá contando um filme, né? De um funcionário que foi para um manicômio. Quem sabe um dia os livros não viram filme, né? Não, com certeza. Isso daria um filme Hollywood, tá? Se vê uma história dessa... já tiveram uns movimentos a favor, mas eles não foram adiante, porque assim, no livro a gente pode falar que arrancaram os dentes do Walter num hospital nos anos 70, o Camburão trazia os pacientes. Só que para você transformar... Livro já é difícil, porque ele é caro, né? Se a gente for ver bem, imprimir, o trabalho todo. Mas um filme é muito mais caro, né? Para reconstituir tudo, enfim. A história do José da Conceição se cruza com a do Walter. Não só pelo fato deles serem primos, né? Morarem na mesma cidade. Mas o José da Conceição entrou lá em 1970, 2 anos antes do Walter. Prestou o concurso, passou, foi trabalhar no manicômio judiciário e ficou 18 anos. Nossa. E ele se acostumou com a realidade do manicômio. Tanto que ele pediu transferência para trabalhar nas clínicas e foi estudar enfermagem, na verdade, orientado por um interno. Ele falava assim, o interno, para você crescer no sistema aqui, você tem que estudar enfermagem, senão você vai ficar a vida inteira aqui abrindo e fechando portão, tomando conta de preso, separando briga, com medo de rebelião e tal. Fora outros episódios, assim, né? Teve uma vez que ele estava cobrindo uma pessoa que faltou,
E aí um paciente começou a passar mal. Um interno, na verdade, tá vendo? Sempre confundo. Mas ele tava com um paciente. É diferente de interno e paciente. Interno é do manicômio e o paciente é do hospital. Só que, se você lê uma história solta, às vezes, você não sabe se é manicômio. Isso foi um desafio quando eu estava escrevendo o livro com o Walter, porque o livro ele surgiu dos manuscritos dele, inclusive. Vou até mostrar aqui uma parte. Aqui, ó. Isso daqui é a letra do Walter. O José trabalhou dessa mesma forma, ele fez tudo à mão e a gente foi conversando, eu fui entrevistando e aparando as arestas, né, lapidando as joias, né, posso falar assim, legal. Né. E ele tava lá, o José tava cobrindo a falta de um enfermeiro e aí o paciente começou a passar mal, o interno que virou paciente, né, ele tava com uma crise de asma brutal. E aí ele não conseguia falar, não conseguia respirar, já estava ficando roxo. Aí ele apontou para uma ampola, falou, você tem que aplicar em mim essa ampola e tal. Aí ele, sem saber como funcionava isso, como é que fazia, ele foi lá e aplicou. Aí o questionamento dele era, e se eu tivesse errado? O cara ia morrer. Mas ele viu que levava jeito pra coisa, né? Depois teve um outro episódio em que um interno no pátio do manicômio, essa coisa de cadeia mesmo, pátio, né? O pessoal passava o dia inteiro lá, cortou a própria garganta, assim. Meu Deus, que horror. Ficou aberto aqui tudo. E aí o cara no chão lá, ele me enrolou num lençol e levaram pro pronto-socorro do Juqueri. Aí chegou lá, tava só um médico, o colega dele olhou aquilo aberto, passou mal, também precisou de atendimento, né? E ele ajudou o médico. Nossa. Na hora lá. E aí ele viu que podia trabalhar com isso. Só que teve um problema grande, assim. Ele já queria sair do manicômio, e para ir para o hospital, ele queria já ir como técnico de enfermagem, né? Sim. E tinha uma escola de enfermagem dentro do Juqueri, na casa onde era a residência dos diretores. Que hoje essa casa é um museu, o Museu Osório César, que foi um dos diretores do Juqueri. E ele tem até uma similaridade com a Anísio da Silveira. Porque ele acreditava que a arte era terapêutica. Sim. Também. Não foi muito bem visto na época por conta disso, né? Absurdo. Por várias razões. Melhor era deixar a pessoa jogar numa sala, não, tinha reclusa. Tinha questão de medicação. Arrancar os dentes. Não, tinha questão de medicação, dos tratamentos que eram rentáveis para alguém, né? Sempre isso. Quando mercantiliza a saúde, né? Ganha quem vende e perde quem recebe, né? Mas isso aí foi mais ou menos no começo da psiquiatria aqui no Brasil, né? Foi por um bom tempo, né? Porque assim, se a gente pensar, isso foi ao longo do século XX quase que inteiro, né? Na verdade. E aí o José queria estudar enfermagem no Juqueri. Aí a gente pensa assim, bom, você trabalha numa empresa? Vão me capacitar para que eu cuide melhor daquilo da função que eu desempenho. Era difícil pra caramba conseguir uma vaga lá, porque a direção do Juqueri já naquela época, segundo o José, falava, bom, o pessoal vai estudar enfermagem aqui e vai para o serviço privado, vai para um hospital particular para ganhar mais. Então vamos usar isso aqui de trampolim para sair. Podia. Eles não queriam capacitar os então abriam vaga para o pessoal de fora, mais vaga para o pessoal de fora do que para o pessoal de dentro. Que absurdo. Aí ele ficou perseguindo isso por um tempão, até que em 1988, ele conseguiu estudar, se formou e foi para uma clínica. Só que ele entrou lá, meio que com o Walter, no período de superlotação. Em 1988, o Juqueri já estava em processo de desativação, ou como ele fala, de desmonte, porque os pacientes já estavam sendo transferidos, aqueles 18 mil já não eram mais 18 mil, né? O número foi diminuindo ao longo do tempo, mas... Já tinha explodido essas barbáries ou não? Até em 88 tudo era normal, ninguém sabia de nada. Acho que até sabia, mas ninguém enxergava isso, né? Tinha, eu falei desse documentário, né, do Globoplay, tem uma reportagem do Fantástico acho que é de 82, 83, que mostra o que acontecia lá, mas... Pessoal normal. Essa realidade está distante de mim, então... o Goulart de Andrade foi lá em 88, acho, 89, mais ou menos, fez um puta programa, assim, e... passou batido, né? E ninguém olhou e falou, meu Deus, que absurdo, o que está acontecendo? É complicado, né? A gente normaliza as situações, né? Normaliza as coisas, né?